Obrigado a todos aí. Prazer imenso estar aqui entre amigos, né? Que eu realmente me sinto muito em casa. Não estou acostumado com esse negócio de câmeras, né? Você vive aprontando, né? Então, tá. E, bom, a ideia hoje, talvez alguns não me conheçam, né? Meu nome é Danilo, eu sou médico, me dedico à medicina interna há já algumas décadas. E na minha trajetória eu começo na terapia intensiva, fiz cardiologia, fiz especialização em medicina interna, cuidados paliativos e atualmente ando mergulhado no mundo da bioética. E o objetivo hoje aqui é provocar, tá? Não tenho a pretensão de vir aqui dar uma aula, trazer respostas, talvez vocês saiam daqui com mais perguntas do que respostas, e esse é o objetivo. Então, como eu estava comentando ali com a Natália, eu vim para tumultuar. E esse tema, cuidados paliativos em fim de vida, onde eu faço já uma provocação. Quem escolhe é quem decide? E aí, seguindo a provocação, faz sentido essa pergunta? Então, vamos tentar responder algumas coisas aqui. Primeiro, vamos olhar para o que é o cuidado paliativo. E quando a gente fala em cuidado paliativo, vem logo em mente um paciente com câncer em fase avançada, em fase terminal e em processo de morte. Mas cuidado paliativo é uma coisa muito mais abrangente do que isso, né? Ao longo do tempo, obviamente, já tem muitas décadas que esse movimento, né, de cuidado paliativo se iniciou, começou lá na Inglaterra, não vou me deter a isso, mas de uma forma até mais simples, a gente pode dizer que é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes adultos e crianças e suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. E buscando, de uma forma assim, mais abrangente, uma definição pela Organização Mundial de Saúde, os cuidados paliativos são uma parte crucial dos serviços de saúde integrados e centrados nas pessoas. Aliviar o sofrimento grave relacionado com a saúde, seja ele físico, psicológico, social ou espiritual, é uma responsabilidade ética global. E aqui a gente já vê pela primeira vez a palavra ética, então a gente está falando de valores, questões morais, inserida no contexto da definição de cuidados paliativos. Assim, quer a causa do sofrimento seja a doença cardiovascular, o câncer, a falência de órgãos importantes, a tuberculose resistente aos medicamentos, as queimaduras graves, a doença crônica terminal, o trauma agudo, a prematuridade extrema no nascimento ou a fragilidade extrema da velhice, os cuidados paliativos podem ser necessários e têm de estar disponível em todos os níveis de cuidados. Então, assim, eu acho muito importante começar aqui, já para tirar de mente, a gente vem aqui para falar de cuidado de fim de vida, ok. Mas cuidado paliativo ele vem, assim, é muito mais amplo do que isso, e quanto mais precoce essa abordagem iniciar, melhor. Porque a gente tem visto, que a gente vê no nosso dia a dia, é que lembram do paliativista quando a pessoa está morrendo. E aí chama o paliativista para dar a má notícia. Porque as pessoas, por várias razões, né, têm essa dificuldade, e é uma dificuldade mesmo para todos nós. Seguindo. E aí vamos falar de escolhas, né? Faz algum sentido alguém recusar cuidados paliativos em condições de grave adoecimento, né, intenso sofrimento físico e mental? Faz algum sentido? Então, quando a gente fala assim de escolha, como é que pode alguém escolher sofrer mais? Já que o sofrimento é inevitável diante de uma doença, de um quadro irreversível, uma situação grave, a pessoa escolhe sofrer mais? Ela não escolhe ficar doente, ela tem certeza que ela não escolhe sofrer. E a proteção da dignidade da pessoa humana é uma escolha ou um dever de todos? Por que isso acontece? Né? Qual o problema real? Onde ele está? Será que o problema é a família? Será que é o sistema? Então, são perguntas, são provocações que devem nos acompanhar no dia a dia, porque a mente humana ela é forjada para o dilema. E toda vez que alguém
te apresenta algum problema, chega alguma situação, traz um problema, eu já tenho uma solução. É muito no automático. É o nosso dia a dia, ainda mais dentro dos hospitais, no CTI, na emergência nem se fala. Você tem que pensar rápido, decidir rápido, e muitas vezes você abre mão de tomar decisões que sejam prudentes, onde se aborda, quando a gente tem a possibilidade de abordar vários outros aspectos, várias dimensões do ser humano, e a gente acaba se detendo só na questão física, biológica da doença. E com relação à decisão, a gente viu ali que as escolhas tem muito, assim, está no escopo da família, do paciente, e nem tanto do médico, né? Mas as decisões, cuidar de pessoas doentes é uma escolha do profissional de saúde. Eu acho que para por aqui. Acho que a única escolha que a gente fez escolher uma profissão que cuida das pessoas. No mais, a gente vai falar de deveres. Controlar sintomas e mitigar sofrimento, quando este é inevitável, é um dever do profissional de saúde. É um dever. Então, esse dever, ele não deve se restringir apenas e tão somente ao sofrimento do paciente, porque a família está nesse contexto. A proteção da dignidade da pessoa humana é um dever de todo cidadão, E o médico, ele tem, acho que, uma responsabilidade maior, não só o médico, mas todos os profissionais da saúde, nesse contexto. Até porque a relação médico-paciente ela é assimétrica e carregada de responsabilidades e deveres. Então, é obrigação do profissional de saúde interpretar aquela situação de sofrimento, a doença, ele é um intérprete e, dentro daquilo que a gente chama de letramento em saúde, na linguagem do paciente, ele conseguir acessar e esclarecer todos os pontos necessários para que este paciente e a família façam escolhas mais adequadas. A opção pela melhor conduta e o melhor plano terapêutico é dever do profissional de saúde. E eu faço questão de colocar profissional de saúde porque o médico, eu falo porque eu faço parte, né, desse time, nós somos forjados, treinados para decidir. A coisa chega e você decide. E muitas vezes você decide sem se cercar de muitos dados que são fundamentais para tomar uma decisão prudente. Então, é muito importante conversar com o fisioterapeuta, é importante que participe o fonoaudiólogo, a nutrição, a enfermagem, e todos envolvidos, a psicologia, todos envolvidos no cuidado desse paciente, cada um com a sua visão. É importante trazer elementos para que se tome uma decisão prudente. Não necessariamente a melhor. Às vezes tem uma decisão que você fala assim, esse aqui seria o melhor caminho, mas não necessariamente vai ser para aquela família, para aquele paciente. Eu gosto muito dessa frase, né? Ele tem várias frases, do professor Osler, que a medicina é uma ciência de incerteza e a arte da probabilidade. Essa frase tem mais de 100 anos, mas continua muito atual. Por mais que a gente caminhe buscando medicina de precisão e fugindo da subjetividade, mas ela ainda continua muito atual. E aí a gente vem para os desafios que são inerentes ao profissional de saúde, e a deliberação clínica. Eu vou andar bem rápido. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, porque no final dessa parte aqui, eu vou apresentar 2 casos clínicos bem rapidinho, que é justamente para ajudar nessa reflexão, que a ideia hoje é essa, é refletir, remeter, fazer pensar sobre situações que nos chegam todos os dias. Então, a deliberação clínica ela é desenvolvida e definida pelo corpo clínico, né? Suas ações são os seus deveres e fundamentadas, né? Elas estão alicerçadas pela medicina baseada em evidência, ou seja, é pura ciência. Tem como base a ciência com pouca margem para a arte. Diagnóstico e tratamento, prognóstico da doença,
prognóstico do doente dentro do contexto clínico, prognosticar o doente de acordo com seus recursos biotecnológicos disponíveis. Vamos pensar aqui numa situação, alguém que esteja internado e desenvolve uma insuficiência renal. Se essa pessoa mora aqui na esquina, é funcional e vai fazer hemodiálise, vai para a clínica 3 vezes por semana, é uma coisa. E se for uma pessoa de 96 anos de idade que mora numa comunidade que não tem acesso nenhum, restrito ao leito? Como é que você devolve essa pessoa para casa dependente de hemodiálise? Então, são questões que vão muito além da doença, do doente. Você tem que olhar o contexto, né? Aí a gente fala assim, mas se está com insuficiência renal, paciência, eu tenho recurso, eu tenho que dialisar. Ok, uma pessoa com 96 anos de idade, com insuficiência coronariana, multivascular, com indicação cirúrgica, alguém vai operar? A gente está falando do prognóstico da pessoa. Agora, no contexto social, se a família e a rede de cuidados não for adequada, isso é excludente para transplante, por exemplo. Então, precisa ter esse olhar. E é ético isso. Não é a questão assim, eu estou na minha obrigação é fazer tudo que está ao meu alcance e ponto final. Não, precisa olhar o entorno, né? E a deliberação clínica, com a participação de especialistas quando necessária, né? E da equipe multi, sempre, né? Então, dentro dessa abordagem que eu estou buscando exatamente ampliar essa visão, a gente precisa lembrar que as dimensões do ser humano são 4 dimensões básicas, né? Que é biológica, psicológica, social e espiritual. E a gente acaba olhando só para a questão biológica. Então, vamos lá. Eu coloquei essa palavra aqui, que é outra provocação, para lembrar de uma coisa. O paciente hoje ele é protagonista. Ele vem empoderado, ele vem com informações, ele tem a mídia social. Tivemos um problema recente aqui no hospital, né, por conta disso. E a gente precisa ter isso em mente. Ele é protagonista. Acabou aquela época em que você dizia o que o paciente tinha que fazer, ele fazia e ponto. Né, que é o famoso paternalismo. E a gente procura, a gente não consegue se desgarrar muito dessa questão do paternalismo hipocrático, né? A gente quer sempre colocar e impor aquilo que a gente acha que é melhor para o outro. Mas quando você está num mundo onde o paciente, a família, é protagonista, aí começam os conflitos, aí começam os embates. Era muito mais fácil antigamente, né? A gente mandava fazer, o paciente fazia, não questionava, e ok. Hoje não é mais assim. Isso tem gerado muita angústia, isso tem gerado muitos conflitos, muitas dificuldades no dia a dia. E a gente precisa ter isso em mente. Não adianta, não tem mais aquela família chata, aquela família difícil, não sei o que é difícil, tudo o problema é do outro. Sim, o problema é do outro, mas quando ele entra no hospital trazendo uma doença, ele traz tudo isso junto. E não tem opção. A gente precisa aprender a lidar com isso. E não é fácil, é muito difícil, é complicado, é complexo. E não existe solução fácil para problemas complexos. Pelo menos assim é que eu penso. E aí a gente vem para o que nós chamamos de deliberação moral, que ela é conduzida pelo corpo clínico e definida de modo compartilhado com a família, tendo a participação do paciente, né, e dos familiares. Também é um dever do profissional de saúde. Se apoia na ciência, mas a arte é a principal condutora da medicina baseada em valores. Isso precisa andar junto. Aclarar os fatos, comunicação de má notícia, desenhar possíveis cenários e desfechos, né, diante das alternativas terapêuticas, sempre pautados nos princípios da não maleficência e da beneficência, conferir todas as dúvidas se foram, né, devidamente esclarecidas, respeitar a decisão do paciente com a participação ou não da família, desde que não venham a ferir a legislação e o Código de Ética Médica, identificar os valores presentes no caso, identificar se há valores em conflito. Olha quanta coisa. A gente faz isso?
Chega alguém com uma doença avançada, seja lá qual for, vai para o CTI, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente tem por hábito abordar todos esses aspectos? E aí vem os desafios. Eu entendo que tudo que foi colocado até agora são deveres do profissional de saúde. Tem uma sombra ali, né? Então, assim, a deliberação moral, né, e mediação de conflitos, você tem aí os valores do profissional da saúde, né, que são os nossos próprios valores. Eu estava conversando ainda há pouco com a Natália, como é difícil, né? Se você quer chegar ao outro, você tem que sair de você. Então, você tem que deixar os seus valores dentro de uma caixinha e não levar isso para uma deliberação onde você vai vai tentar influenciar a família de acordo com os seus princípios, né? E não do outro. Então, isso é muito difícil. Isso está sobre a mesa, isso está ali, está presente no dia a dia. A medicina defensiva, vieses econômicos, né? A indústria da judicialização, e vai por aí. A gente pode enumerar várias questões que dificultam o desempenho, né, da nossa profissão e as tomadas de decisão. E ainda tem uma coisa que a gente tem chamado da tirania da autonomia. É a família, o paciente que chega e quer tudo. Quer tudo, mas pode tudo. Essa decisão, ela é um imperativo, é a família que resolve sempre. A gente sabe que não. Se a gente for falar aqui, por exemplo, de Testemunho de Jeová, né, a gente vai respeitar os valores, vai respeitar os princípios, né, daquela religião, mas se tiver uma situação em que a decisão seja vou transfundir, não tem conversa. Então, assim, mas a gente tem que lidar com essa questão da autonomia e os balizadores que nós nos apoiamos e costumamos deixar na conta deles são os comitês de ética e o comitê de bioética, ou comitê de bioética clínica. E aí, só uma passada rápida, falando, só para a gente entender a diferença entre comitê de ética e de bioética. O comitê de ética, ele trata de normas, regras, são balizadores. Tá? Então, tem essa resolução 1805 do CFM, onde ele ressalta que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano, considerando isso, que é uma lei, né, várias considerações, etc., mas define que é permitido limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Isso é uma norma. Isso é uma norma, é um balizador, mas é um guia. Eu diria que em algumas situações sim, mas na maioria não. Eu acho que a gente precisa transitar justamente no meio. Está tramitando no Senado um projeto que regulamenta a prática de ortotanásia. Já vimos várias vezes que um país ou uma cultura, uma civilização que tem muita lei, muitas leis, falta ética, falta cultura. Você criar lei, tudo bem, vai nos deixar mais confortáveis. Você tem que criar lei para a pessoa ter direito a morrer de forma digna, no seu tempo certo, né, o que a gente pode chamar de boa morte. Acho estranho, me soa estranho, mas a gente anda muito atrás, tem medo de judicialização, mas a gente está atrás de leis. Mas a gente não está aqui para falar de lei, porque a gente não está aqui para falar de extremos. A gente precisa fugir dos extremos e procurar o caminho do meio. E a gente segue muito o professor Diego Gracia, que ele cria um método deliberativo, e a gente estuda muito isso,
e ele que nos traz ferramentas muito valiosas para que a gente consiga conduzir uma parte dos casos. A gente não controla o desfecho, mas pelo menos o meio a gente procura esgotar o assunto e buscar o máximo de elementos possíveis em cada situação. E aí vale a reflexão. É justo colocar nas mãos da família ou do paciente tal decisão? Se eu tenho um paciente que está no CTI com falha terapêutica, quadro grave, câncer avançado, foi entubado, foi isso, foi aquilo, aí parou o rim, a única coisa que não estava funcionando era o rim. Eu tenho que oferecer hemodiálise? E alguém tem dúvida que se for ofertado, a família vai dizer o quê? Vai dizer que quer. Mas está indicado? Não está indicado. Se não está indicado, não tem nem o que falar. Mas a gente acaba falando. Acaba falando e a família quer. Aí ela quer tudo. Quer tudo o quê? Tudo que for adequado, tudo que for em benefício daquele paciente, lembrando que esse paciente é ele que está no centro do cuidado. Ele precisa estar no centro do cuidado, eu tenho que levar em consideração a família, mas o vulnerável a ser protegido é o doente. E a nossa responsabilidade é zelar por ele. Né? Inclusive, muitas vezes, protegendo o vulnerável da própria família. E a gente ficar nessa posição simplista e, entre aspas, confortável de colocar, porque aquela família é difícil, e aquela família que escolheu, aquela família que decidiu, eu estou aqui para dizer, para tentar, pelo menos, tirar dessa zona de conforto, porque é onde a gente tem ficado. E eu vejo isso, já estive nessa zona de conforto, me tiraram de lá. Hoje eu agradeço, mas na época eu não gostei não, porque é bom você ficar na zona de conforto, mas você começa a mexer com coisas, e quando você vai fazer cuidado paliativo, eu fiz, a minha especialização foi em 2015, você começa ali um processo de transformação que ele não para nunca. Estou sempre em busca de algo, por isso que eu estou mergulhado na bioética, e você nunca está pronto. Eu acho que, há tempos atrás, eu falei assim, não me considero um paliativista. Hoje eu digo que sim, eu acho que o paliativista é aquela pessoa que passa a ter a consciência de que ele nunca está pronto. Ele precisa sempre mais. Porque cada família é um universo diferente, ele vai lidar com valores diferentes, o que ele vai fazendo é ampliar o repertório com a estrada. Então tem que ter estrada. Então hoje eu me considero sim um paliativista, justamente porque eu tenho consciência de que nunca vou estar pronto. E aí, alguém quer fazer algum comentário? Eu vou falar rapidamente aqui 2 casos clínicos. Não? Então vamos seguir. Esse daqui é uma paciente de 92 anos de idade, 2 filhos. Esse caso foi aqui no hospital, tá? Aconteceu aqui. 2 filhos, um residindo fora do país e o segundo bastante presente. Trata-se de uma paciente idosa, frágil, sarcopênica, portadora de demência avançada, residente em instituição para idosos, que foi internada pela emergência por rebaixamento sensorial. Chegou com Glasgow 3. Na véspera, ela tinha sido atendida na emergência, uma infecção urinária, foi iniciado antibiótico e voltou lá para o lar dela. E volta no dia seguinte nessa condição. Evoluiu com insuficiência respiratória, ganhou um tubo, ventilação mecânica e uma nasoenteral. Essas fotos, obviamente, não são da paciente, né? Enquanto essa paciente nessa situação, tá? Ela já estava entubada há alguns dias, né? Ventilação mecânica e tal, antibiótico correndo, ainda tinha lá uma norazinha, dose mínima, e já estava assim, já tinha sido indicado traqueostomia. Estava indicado, estava registrado em prontuário. A ser conversado com a família. Nesse momento, a gente começa a ponderar sobre quais os benefícios esperados ao fazer uma traqueostomia naquela senhora, entendendo que era uma senhora já com vários critérios de terminalidade, que benefício muito questionável. Então, decidimos aguardar mais 24 horas e dar uma chance, quem sabe. Chega no dia seguinte, foi ponderado, ela estava
Estava vigil, né, sem sedação, vigil, mas interação praticamente nenhuma, e foi ponderada a extubação. Mas ainda não tem os critérios e tal, né, a fisioterapia colocando, olha, a chance de ser reentubada é grande. Eu falei assim, ok, pode até, podemos estar diante de uma situação aí de falha, né, de falha de extubação, e ela ser reentubada ou não. Se tiver tempo, por exemplo, a gente conversar com essa família, ponderar outras questões, outros aspectos, e decidir que, caso ela não tolere, ela não volta para o tubo, e a gente daria um cuidado de fim de vida para ela, seria um caminho. Aí o fisioterapeuta que estava na hora lá se animou, pô, eu estou doido para tirar o tubo dela. Eu falei, pô, então, tá esperando o quê? Aí ele foi, tirou o tubo. E foi bem sucedido. No dia seguinte, ela estava vigil, não interagia, interação praticamente nenhuma, só assim com o olhar, mas foi bem sucedido a extubação, teve alta do CTI, e aí foi o momento em que iríamos conversar com a família sobre GTT ou não GTT. E fui conversar com o filho. Fui conversar com o filho, numa primeira abordagem, eu tive essa conversa com ele, e nessa primeira abordagem eu só expliquei, eu não falei nada para ele decidir nada, eu só expliquei qual era o objetivo daquele procedimento, quais seriam os cenários e tal, e aí ele espontaneamente me fez a pergunta, porque eu falei que poderia ser uma situação de terminalidade e que a última coisa que para é de comer, a pessoa para de comer, mas o que acontece? A pessoa está no processo ativo de morte, vai falecer, a gente tem que cuidar dela nesse fim de vida. E aí ele me perguntou assim, me surpreendeu, mas pode tirar a sonda? Falei, pode. Onde é que eu assino? Ele estava sentado, ele levantou da cadeira, onde é que eu assino? Eu não quero minha mãe com esse monte de coisa, não. Se pode, eu quero que tire. Onde é que eu assino? Falei, não precisa assinar nada. Não precisa assinar nada, não. Eu só vou documentar isso tudo em prontuário, a nossa conversa, o conteúdo da nossa conversa, e a decisão, a sua opção validada, eu valido, acho que é o melhor, até porque sabe-se que idosos frágeis, né, idosos extremos, não se beneficiam com nutrição. Vai ficar nutrindo e vai durar mais um tempo, mas não, em termos de qualidade de vida, então, nem se fala. E aí, outra coisa também que a gente não deve fazer é isso, né? Isso também foi explicado. Não adianta comida goela abaixo. Se parou de comer, parou de comer. Parou de comer, e se a escolha é não invadir, vamos seguir, vamos tentar, se for possível, reabilitar, ok. Se não for possível, cuidados de fim de vida, e vamos com dignidade, vamos proteger a dignidade da pessoa humana ali. Só que não foi isso que aconteceu, não. Chegou no dia seguinte, ela estava acordadona, e a cuidadora dando comida para ela. Ela não tinha dado comida ainda, né? Aí eu perguntei, vem cá, você está acostumado? Não, estou. E ela come? Não, ela come. Pô, quer experimentar? E tinha lá um negócio lá, uma gelatina. Eu falei assim, não conta para fono não, tá? Que eu vou fazer, eu estou atropelando aqui. Mas vai lá, dá alguma coisa primeiro, ela deu um golinho d'água, a senhorinha pegou com a mão, tomou a água, sem engasgar nada, zero, e comendo bem e tal, teve alta. Foi para casa, passado alguns dias, o filho me ligou. Ligou porque ela tinha de novo, parou de comer, estava rebaixada e tal, e ele não queria passar por tudo aquilo de novo. Eu falei, não, você pode levar para o hospital, eu já vou avisar o pessoal lá que não é para invadir, nada disso, ok. Mas encontramos uma alternativa e ela foi para um hospice aqui de Niterói. Foi no modelo hospice, numa instituição de transição de cuidados. Chegando lá, com o objetivo de, se tiver alguma coisa para tratar, vamos tratar de maneira proporcional. Se não, ela vai receber cuidados de fim de vida, que isso já é o desejo da família, e acabou. Só que, mais uma vez, ela surpreendeu. Eu tenho uma foto dela, que ela está assim, só não está com a bengala na mão, não. Ela está segurando uma bola, sentadinha, e a conclusão é que estavam pesando na mão
com relação a sedativo lá na instituição que ela estava. Ele trocou de instituição, botou numa outra instituição de idosos, e ela está de posse agora de diretivas, né? Eu fiz um relatório lá nesse serviço também, entregou para ela, e esse desfecho aí foi maravilhoso e surpreendente, porque quando você vai falar com a família a respeito, para deliberar, né, baseado em valores, é uma construção. Isso leva um tempo, você tem uma conversa, você esclarece os pontos, chaves e tal, prognóstico, depois tem uma nova reunião, às vezes são 2, 3, 4 reuniões com os familiares. Isso aí foi de cara, e eu tinha, sim, ouvido que essa família era um problema, eu tinha ouvido isso. E aqui é um outro caso que já teve um desfecho um pouco diferente. Uma paciente de 85 anos, portadora de síndrome de Cadazil, que é a arteriopatia cerebral autossômica dominante, com infartos subcorticais e leucoencefalopatia. Documentados eram 15 AVCs. 15 AVCs. Atualmente, né, naquela época, isso aí aconteceu já tem 2 meses, atualmente apresenta abertura ocular espontânea, sem interação, restrita ao leito, PPS 10, traqueostomizada, dependente de ventilação mecânica contínua, com necessidade de aspiração recorrente. Recebe dieta industrializada pela GTT, pele íntegra, bexiga neurogênica, há mais de 10 anos utiliza catéter vesical de demora. A paciente não possui prognóstico para reabilitação. Sua doença de base possui caráter neurológico crônico, degenerativo e progressivo. Não há medicação aprovada para tratamento de sua doença, sendo elegível para cuidados paliativos exclusivos. Passou? Desde o retorno da sua última internação, em agosto de 2023, mais de um ano, encontra-se em internação domiciliar, tendo apresentado 23 intercorrências nesse período, todas manejadas no domicílio, cursa com infecções repetidas, né? E aí foi transferida para o Hospital Geral em 11 de setembro de 2024 por crise convulsiva e infecção urinária, já em uso de meropenem, desde então, permanecia internada na UTI. Durante a internação, cursou sem novas crises convulsivas e, após um período de ventilação mecânica com parâmetros elevados, conseguiu retornar e permanecer no BIPAP, modalidade que suporta no domicílio, em caráter permanente há pelo menos 2 anos. Vinha bem adaptado ao BIPAP, foi iniciado o processo de deshospitalização, sendo este abortado por piora clínica, leucocitose, não mais tolerando o BIPAP, com acidose, tendo que retornar ao ventilador em modo assistido e tal. Tomografia de tórax, volumoso derrame pleural, bilateral, maior à esquerda, que foi drenado com pigtail, e a cânula de traqueostomia foi trocada, que tinha uma fuga aérea. Solicitamos novas culturas e optamos por aguardar resultados e não iniciar, por hora, antibiótico empiricamente, né? E uma hipoalbuminemia e anemia mantida. Quer dizer, uma paciente que já não está desnutrida, não conseguia nutrir mais. Eu tive várias conversas, todos os dias eu conversava com a equipe do CTI, estávamos todos alinhados e seguindo a mesma linha de conversa com a filha. Isso aqui é só falando um pouco sobre essa doença. E aí, vamos entrar agora no contexto familiar. Ela possui uma filha, a senhora Wanda, um nome fictício, que durante nossa conversa mostrou-se totalmente convencida de que sua missão é manter a mãe viva a qualquer custo e jamais medirá esforço para isso. Diligente, obstinada, extremamente questionadora, segura de que ela é quem sabe o que é melhor para a mãe, apesar de não ser médica. Diz que conhece muito e em detalhes tudo o que se refere ao quadro da Marlene, a quem se dedica há 39 anos. Quer dizer, abriu mão da própria vida para cuidar dessa mãe. De fato, ela demonstra ter bastante conhecimento, fala sobre vários aspectos com propriedade, mas se apresenta negacionista quando o assunto é prognóstico. Percebe-se muita ansiedade e sofrimento que ela equilibra e ressignifica com um luto antecipatório, né, e complicado, dando sentido aos seus valores, sendo aguerrida e sem limites,
o que a faz se sentir potente, né, e empoderada. A Wanda tem um irmão, não é tão presente, mas que dá todo o apoio. E ainda tem uma filha de 17 anos, que está iniciando tratamento psiquiátrico por crise de ansiedade. O fato do desequilíbrio mental da filha foi negligenciado, negado, na verdade, pela mãe durante a vida toda. Ela até falou assim, poxa, há mais de um ano, tive várias conversas com essa filha, muitas conversas, e eram todas, assim, muito tensas, mas muito boas, muito boas. Sempre procurando abordar as questões espirituais, ela sempre falando que a mãe era muito religiosa e tudo mais, não sei o quê, e parecia estar caminhando para o entendimento, e ela demonstrava entender, de fato, que estava no limite, e que todos os recursos estavam sendo utilizados, e assim, por que a gente acabou drenando o tórax? Porque ela viu que tinha um derrame pleural e precisava drenar, e talvez, se drenasse, poderia voltar para casa. Então, eram coisas assim que não eram tão invasivas, uma drenagem de tórax com pigtail, nada demais, entre outras medidas que eram razoáveis, mas muito em função da filha, para mostrar para a filha, ó, estamos fazendo tudo, cada detalhe aqui, nada está faltando. O desfecho a gente não controla, mas ela tem sinais de terminalidade, ela está sempre validando muito o que a filha sempre fez. Se ela está aqui hoje, é graças ao seu empenho, né, uma filha como essa e tal, então, assim, eu desenvolvi um relacionamento excelente com ela, até para minha surpresa, né? Mas eu sempre falava assim, porque ela judicializou, ela tinha operadora, e olha que é uma operadora que é uma autogestão que não é de mercado, só quer o melhor mesmo. Então, é uma operadora que carrega todo mundo no colo, e ela odiava todo mundo, ela tinha uma coisa assim, impressionante. E comigo foi indo bem, mas eu sempre falava assim, foi bem até hoje, vamos ver amanhã. Vamos ver o dia seguinte, né? E foi indo, dia após dia, até chegar a um ponto em que, falar, olha, aqui ela está iniciando antibiótico, foi identificada uma bactéria, nada a ver, mas ela queria saber o resultado do exame, então assim, tem essa bactéria aqui, não tem que tratar a bactéria. Tá? Então, tratamos a bactéria e demos um prazo, vamos dizer assim, né? Aquele trial, né? 3 a 5 dias, se não responder, acabou. Não dessa forma, mas eu e o pessoal do CTI, todo mundo nessa linha. Enfim, isso aí são os detalhes que não tem, eu já comentei. Apesar de todo o alinhamento, no dia em que foi suspenso o antibiótico e foi conversado isso com ela, ela pareceu entender de manhã. À noite, ela volta com o irmão fazendo um escândalo, dizendo que ia chamar a polícia para mandar me prender. Foi assim. Aí, obviamente, no dia seguinte eu voltei a conversar com ela, mas, obviamente, eu me afastei do caso, né, porque isso é outra coisa, você não é obrigado a seguir caminhos que não estão de acordo com o que você acredita. Então, me desliguei do caso, conversei com ela e tal, e seguiu lá com o pessoal do CTI. Mas já estava definido com o pessoal do CTI que hemodiálise não, de jeito nenhum, não tem, é um absurdo dialisar essa paciente. Mas eu já estou contando o desfecho, porque eu não coloquei aqui. O desfecho, a gente deliberou, né, quais os valores presentes, só para a gente fechar isso aqui. Tinha ali a autonomia da filha, a dignidade da pessoa humana, questões financeiras, que até questionou-se isso também, se ela não dependia da pensão da mãe, sei lá, preservação da vida biológica. E, do outro lado, né, a autonomia do médico, beneficência, não maleficência, ética, dignidade da pessoa humana e responsabilidade e profissionalismo. Principais valores em conflito, que é um exercício que a gente faz na deliberação, isso daí no curso de deliberação, né, do professor Josimário, seguindo a deliberação que foi cunhada pelo Diego Gracia, a gente procura, a efeito didático, entender quais os valores em conflito. Os valores em conflito, a autonomia da família e a não maleficência.
porque esse é o meu dever. A primeira coisa do médico é não fazer o mal. E o que a gente estava fazendo para aquela pessoa vulnerável era o mal. Aí a gente entende quais são os cursos extremos, que seria atender sem restrições ou limites todos os desejos da filha, ou recorrer da ordem judicial e suspender de modo paternalista toda a terapêutica. A gente foge disso sempre, a gente não está atrás, a gente foge dos cursos extremos. E no exercício de deliberação, eu só elenquei aqui algumas, esse caso foi debatido num comitê, que a gente criou um comitê de bioética clínica dentro do curso que a gente está fazendo, eu levei esse caso para o curso, aí surgiram vários pontos aí, várias possibilidades, né, de curso de intermediário, e a gente entendeu que o curso ótimo seria transferir para uma transição de cuidado, onde ela, além de reabilitação, a gente sabia que não, mas se conseguisse melhorar alguma coisa, ok, se não, teria o modelo hospice para acolher essa filha e tal, e tratar dela. Nada disso aconteceu, a gente não controla o desfecho. O desfecho foi, diante da confusão com a família, alguém do CTI falou que o rim parou, e se o rim parou, faz diálise. Ela ficou dialisando, fazendo hemodiálise contínua, porque tinha que manter nora, então assim, ela nora para viabilizar a diálise com o paciente com o corpo no meio. É isso, o cenário é esse. Então, eu estou fazendo nora e aumentando nora, por quê? Porque senão eu não consigo dialisar. E ela ainda ficou um tempo, esse caso foi até para a diretoria do hospital, porque tem que ter um limite, né? Então, assim, claro que ela acabou falecendo. Então, assim, quem decide e quem autoriza? Conclusão. Quem decide é sempre a equipe de saúde. A gente decide. Eu decido se vai botar diálise ou não. Eu decido. Isso está na nossa mão. A gente vai decidir sempre de uma determinada maneira, aí você tem, dentro do contexto, fazer todo aquele exercício de deliberação, por isso que eu digo, a gente não consegue mais funcionar adequadamente sem entrar no mundo da bioética clínica, né? E quem autoriza é a família ou o paciente previamente, porque você pode propor alguma coisa e ele simplesmente não aceita. Mas você vai propor aquilo que for razoável. Eu não vou propor hemodiálise numa situação daquela. Eu simplesmente não vou propor. Não é a família. Aí é a decisão. Então, primeiro tem que ter uma decisão médica de quais são os cursos adequados para aquele paciente naquele contexto. E a escolha da família. Mas ela não pode escolher algo que você não ofereceu. E o que se faz hoje é abrir um cardápio. Olha, tem isso tudo aqui. E a família escolhe? Não pode ser desse jeito. Eu acho que não é adequado, não deve ser. Obrigado. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu vou deixar agora aqui. Eu faço parte, a Laura também, como sócios fundadores da Academia Brasileira de Bioética Clínica, e teremos aqui no Rio de Janeiro, nos dias 2, 3 e 4 de julho do próximo ano, o 4º Congresso Nacional da Academia Brasileira de Bioética Clínica. Então, estão todos convidados. E falando de deliberação, porque assim, o objetivo hoje realmente não era de trazer, muito pelo contrário, trazer uma conclusão, trazer respostas, mas remeter, provocar reflexões. Você vê que dentro de cada situação, cada dilema, se você parar para explorar todos os aspectos, só que isso leva tempo, isso requer preparo, requer capacitação, uma série de coisas. Mas tudo começa, antes de mais nada, sair da zona de conforto, porque a gente fica na zona de conforto. Esse é fato. A gente deposita a família, deposita outras questões, decisões que são médicas. Isso é angustiante, é muito difícil, eu sei que é difícil, faço parte disso, não é fácil, mas o que fazer? Eu sugiro buscar ferramentas. E muitas dessas ferramentas, no curso de deliberação moral e mediação de conflitos em bioética clínica, está acontecendo, nesse momento, a 2ª edição desse curso aqui no Rio de Janeiro. A próxima edição já tem data, e depois eu mandar no grupo, tá? Para quem se interessar. E estão todos convidados a ingressar nesse mundo da bioética, que ele é instigante, é inquietante, te tira o sossego, mas te traz muitos benefícios e a tranquilidade de saber que você esgotou o assunto, você não controla o desfecho. Primeiro caso,
numa conversa com o filho, tudo foi resolvido. No segundo caso, tudo foi tentado, tudo certinho, bonitinho, tudo documentado em prontuário, e deu no que deu. Tá? Então é isso aí. Obrigado. Danilo, excelente, como sempre, muito obrigado. Vamos abrir, então, algumas perguntas aí, já teve uma avançada a hora. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Para fazer para o Danilo? Uma pergunta? Patrícia quer uma pergunta. É combinado. É combinado? Danilo, primeiramente parabenizar pela palestra, pela aula que você deu para a gente, muito rica. E aproveitando a oportunidade, queria tocar em 2 pontos. Primeiro, que o cuidado paliativo é extraordinário, né? Mas ele precisa ser bem consolidado. É um trabalho gratificante para o profissional, para os profissionais que estão inseridos no cuidado paliativo, e é transformador para o paciente e para a família. Mas a gente não pode esquecer que são decisões difíceis e a gente tem que ter uma dedicação muito focada. Aliás, em tudo que precisa ser bem feito, a gente precisa estar muito focado nas ações. Quando você trouxe os conceitos de ética e bioética, você foi muito feliz também, você foi muito prático e objetivo. Acho que a gente consegue se enxergar nesse contexto. O Hospital Icaraí, ele já tem o Comitê de Bioética implantado desde 2018. Desse período para cá, a gente já teve 3 acionamentos formais. A gente tem os canais de acionamento por e-mail e por contato telefônico através do nosso ramal. E a gente já teve o privilégio de atuar em cases de sucesso mediante essas convocações. E um deles envolveu uma ação de intubação paliativa, cujo produto dessa condição foi o nosso protocolo de intubação paliativa. Eu acho que foi muito mais simples para a gente atuar, porque a paciente já chega com uma diretiva antecipada de vontade. E fazer a gente acatar uma diretiva de antecipada de vontade, de suspensão de recursos terapêuticos, numa situação que poderia ainda ter viabilidade, né? Poderia ser resgatado, foi muito difícil para a equipe, foi uma experiência então. O desfecho, obviamente, foi esperado, né? Essa paciente evoluiu com óbito, mas isso representou um crescimento, um aprimoramento da equipe que a gente até hoje comenta. Então, por isso que eu falo, isso é gratificante, atuar em tomadas de decisões sensíveis, difíceis e necessárias, como está descrito ali no cartaz, isso representa um crescimento e a gente tem que buscar cada vez mais se aprimorar nessas questões. É o futuro, né? Mais uma vez, obrigada a todos que estão presentes. Espero que tenham aproveitado muito a aula do Dr. Danilo. Obrigado, Patrícia. Você colocou muito bem. Parabéns pela iniciativa do hospital, né, de ter um comitê de bioética. Isso é fundamental. O que falta agora é ter as pessoas se darem conta de que decisões monocráticas, que nem falava do Supremo, nunca são as melhores. Quando eu chamo para avaliação de um paciente, a fonoaudiólogo, por exemplo, eu estou querendo dela dados que me ajudem a tomar uma decisão entre fazer ou não a gastrostomia. Então, mas não é o que a gente tem visto. A fono chega, avalia e já indica e fala com a família. Isso está acontecendo em todos os hospitais, todos. Não tem um hospital que eu veja hoje com uma exceção com relação a isso, entendeu? Então, assim, a fono foi lá, avaliou, volta, vamos conversar. O seu olhar é importante, o olhar da enfermagem é importante. Aí você vai trazendo dados que vão aclarar os fatos e te ajudar na tarefa mais difícil e desafiadora para o médico, que é prognosticar, que é uma zona cinzenta, terreno lamacento, e todo mundo ninguém fica confortável em prognosticar, né? Então, assim, o exercício é esse, trabalhar em equipe, ouvir o outro, ouvir a família, ouvir a si mesmo. Por que é que eu estou decidindo isso? Que toda deliberação, como o Diego Graça fala,
A deliberação não pode ser em grupo, pode ser uma equipe multi, pode ser uma equipe menor, e pode ser só você, refletindo consigo mesmo, né? Poxa, se eu tenho certeza que aquilo ali não é bom, por que eu estou decidindo por isso? Por que eu estou falando isso para a família? Se a gente aprender a fazer essa reflexão, esse mergulho dentro de si mesmo, já é um passo gigante, embora possa parecer pequenininho, mas é um passo gigante para uma evolução que eu digo mais, não é futuro não, é presente. Tem que resgatar isso aí. Mas alguém quer fazer algum comentário? Não? Ninguém? Bem, depois dessas falas aí brilhantes da Patrícia, sempre muito presente em todas as sessões clínicas, brilhantando aqui também com o seu toque de conhecimento, eu queria dar por encerrado. Então, podemos encerrar? Sim, sim. Foi muita pergunta, o pessoal está... Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Então, nós temos uma amostra de todo o hospital, né? Não sei se você percebeu pelas cores aqui. Sim. Nós temos aqui um pouquinho de cada setor. Então, isso aí acho que é muito gratificante, né? Você chegar no final do ano, depois de tantas sessões clínicas que aconteceram esse ano, tão diferentes sessões clínicas, né? E sempre ver o auditório é grande, né? Não parece que tem poucas pessoas, mas aqui tem mais de 60 pessoas nessa manhã, né? Mas sempre aqui com o auditório cheio, sempre com a presença de todas as equipes. Então, realmente, isso mostra todo o empenho que o corpo clínico desse hospital tem em procurar evoluir, procurar buscar conhecimento, atualizar conhecimento. E esse é o papel, logicamente, dessas sessões clínicas. Então, nós sempre temos aí convidados externos, hoje ali o doutor Alex Ventura, né, que é o coordenador do CTI lá do Hospital de Clínica São Gonçalo, hoje prestigiando aqui também a sessão clínica. Isso é muito bacana. Tivemos aqui médicos aqui do Antônio Pedro, acadêmicos do Antônio Pedro, além de todos os funcionários aqui, colaboradores do hospital. E eu queria fazer uma menção aqui de gratificação também aqui, de gratidão ao meu companheiro ali, o Rafael, né, que fica ali nos bastidores aqui, dando todo o suporte aqui para o Centro de Estudos. É uma figura que está presente em todas as sessões clínicas, mas nem sempre, né, é conhecido por todos. Então, vocês viram hoje várias interações, né? Aqui ele dando sempre suporte, aumenta o volume, abaixa o volume. Agora entrou, sai, filmagem, o microfone falhou, trocou 3 vezes o microfone. Então, tudo isso aí são os bastidores para que a sessão clínica possa acontecer da melhor maneira possível, né? E agradecer também que a nossa equipe de filmagem e fotografia está sempre presente nas sessões clínicas, dando assim esse enfoque, promovendo, né, a divulgação dessas sessões clínicas. Então hoje, acho que é a primeira vez esse ano, né? Assim, uma sessão clínica, a gente gravou outros eventos, mas a sessão clínica, a gente está começando então a ver se vai dar certo, eu acredito que sim, de todas as sessões clínicas serem gravadas, porque muitos não estão hoje de plantão, não puderam comparecer, ou de acordo com o potencial aí de atuação clínica, né, não puderam estar nesse momento. Então, nós vamos poder agora disponibilizar, através de um link, todo mundo poder então assistir essa apresentação brilhante do Danilo hoje pela manhã. Então, não vou me alongar mais. Obrigado a todos. Vamos fazer aquela foto. Vem, Patrícia, aqui na foto. Aqui. Desse lado. Olha para ele, tá, por favor.